começar. Ambientes virtuais de aprendizagem, aula 10, né? Estamos na aula 10 agora, estamos aqui já gravando, estamos agora aqui transmitindo ao vivo, né? Diretamente do Teams aqui para vocês. Então vamos lá, aula de hoje, ambientes virtuais de aprendizagem, aula 10, concepções de materiais didáticos. Vamos lá. Bom, à primeira vista, né, conceber materiais para educação à distância parece ser uma tarefa muito fácil, né? Basta a gente, pelo menos aqueles que já lecionaram, né, já tem aí uma vivência numa área específica. Então, por exemplo, eu sou muito bom aí na área de contabilidade. Então basta aí pegar alguns balancetes, razonetes, né, algum material ali de teórico, né, pegar esse material e, disponibilizo ali num ambiente virtual qualquer, né, pode ser um ambiente virtual de aprendizagem, pode ser uma página web e pronto, né, aí faço aí uma ou duas interações e está resolvido, né, o meu problema, né, ou seja, eu pego lá os materiais já utilizados em aulas presenciais, PPTs, textos, né? Se eu não tiver, eu monto alguma coisa rápida, vou disponibilizar então pela internet, vou inseri-los ou não em um ambiente de aprendizagem, né? Posso utilizar outros métodos, né? O ambiente de aprendizagem, ele tem ali várias ferramentas que vão auxiliar o processo de interação e pronto, não é isso? O que vocês acham? É facinho, não é, fazer isso? Sei ou não? Oi, Jéssica, bom dia. Nenhuma resposta? Então, vou falar outra coisa para vocês, coisa assim também que é fácil, ou melhor, difícil, que é o processo de evasão, né? Não sei se vocês já ouviram, né, ou se conhecem algo a respeito, mas a evasão escolar é um dos grandes problemas da educação, não só brasileira, mas mundial. E eu vou pegar um exemplo assim que eventualmente vocês já devem ter feito, realizado, ouvido, né? Vamos pegar, por exemplo, a Udemy. Udemy é um dos portais aí de cursos online maiores, né? Um dos maiores que nós temos aqui no país. Muito bem. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas em torno de 83 a 85% das pessoas que compram o curso apenas compram o curso. Começam, né, as primeiras aulas e não terminam. Então, eles estão muito interessados com isso porque eles querem ganhar dinheiro, né? Então fazem lá um marketing lá de você comprar, mas não estão muito preocupados ali se você vai ou não, pelo menos terminar o curso. Mas a efetividade dos cursos ali está em torno de 15 a 17%, né? Olha só que coisa interessante. Então, as pessoas, né, naquela vamos falar assim, noção de imediatismo, né, acham que ao comprar o curso, o problema delas já se resolveu. Estou com problema de, sei lá, não sei fazer tal coisa, né, sei lá, eu quero aprender a fazer um bolo de frigideira, né, aí vai lá, compra o curso de bolo de frigideira e não vê o curso, né? Ou vê uma outra aula ali, não segue e acha que o problema dela já está resolvido. Eu comprei o curso, eu fiz minha parte, né? Comprei o curso e pronto. E não é bem assim, né? E a mesma coisa acontece na educação formal. O Udemy, né? A Natasha falou aí que já ouviu falar da Udemy. Tem muitos cursos lá, né? São até preços razoáveis, né? E aí que eles ganham dinheiro, né? No volume. Eles ganham um maior percentual, o autor fica com um menor percentual, né? Basicamente, essa a ideia como uma editora, né?
não sei se vocês sabem, né, mas uma editora, ela fica com aproximadamente 90% do valor da obra, e o autor em torno de 10%, e quiçá menos, né, dependendo aí da negociação, um pouco menos, né, um pouco mais, mas em média 10% do valor. Então, quando vocês compram um livro, né, sei lá, o livro custa R$50, o autor desse livro está levando para casa em torno de R$5 e a editora os outros 45. É lógico que a editora tem que pagar, né, a revenda, né? Então aí a gente está falando de um rateio deste valor, geralmente um rateio entre a editora e a vendedora, né? Então as livrarias, né? Então a gente vê aí então que o autor realmente fica com a menor parte, né, do processo. Mas tudo bem, né? E aí acontece também nesses grandes portais de curso, né? O autor do curso geralmente fica com a menor parte, mas eventualmente é assim mesmo. Então é por isso que eu estou aqui incentivando vocês a aprenderem, né, a desenvolver o portal de vocês, para que vocês também não fiquem atrelados a apenas um vendedor aí, um meio de distribuição, tá? Então esse é o foco da disciplina em si, e por isso que nós estamos vendo desde a montagem lá do ambiente e tudo mais. Muito bem, mas o índice de evasão é uma coisa muito, muito séria, né? Acontece na educação formal, na educação informal. Entendo a educação formal como sendo a educação, por exemplo, o ensino superior, né? Ensino médio, sei lá, tudo que é regulamentado, tá? A gente fala de educação formal. E a educação informal é essa que você recebe um certificado ou outro, alguma coisa assim, tá? E aí, a falta de aprendizagem também é um desestímulo, né? Ou seja, você não consegue avançar. Ora, se você prepara o material, né, daquela forma fácil, né, sem um objetivo, sem uma linearidade, etc., efetivamente vai ficar um pouco mais difícil para o estudante aprender, né? E aí o estímulo, né, vai ser muito pouco, e aí eventualmente ele vai então sair, né, ou seja, evadir, tá bom? Então, veja, construir materiais é fácil, mas, né, você vai encontrar, né, alguns problemas, né, no seu percurso, principalmente o processo de evasão. Então a gente vai tentar aqui abordar algo, né, que venha a contribuir neste processo, ou seja, que vocês entendam, né, que a construção de materiais envolve um pouco mais e muito mais aspectos, e que vocês tentem reduzir ao máximo aí problemas, né, no processo, principalmente o problema de evasão, tá? Muito bem, as etapas de desenvolvimento, né, de um material didático, isso numa educação formal, e a gente vai ver que numa educação não formal, principalmente a corporativa, a gente vai ter mais ou menos os mesmos elementos. Então a gente começa ali com um projeto de educação à distância. O projeto de educação à distância, basicamente, tem uma relação muito intrínseca com o planejamento estratégico da organização, tá joia? Então é ali que eu vou dizer, né, quais são os meios, recursos, a estrutura que eu vou ter para efetivamente desenvolver. E ali também que eu vou colocar os meus objetivos, né? Por que eu vou investir em determinada área ou desenvolvimento, né, de curso para um fim específico. Então, se você está dentro de um ambiente empresarial, por que você vai montar, por exemplo, um treinamento para os seus vendedores? Então, você tem que ter um objetivo, né, um foco. E aí, efetivamente, vai ter que ter uma estrutura muito bem preparada para que este treinamento seja factível e possível de ser realizado. Muito bem. Uma vez que vocês entendam, né, que este curso, né, ele tem, então, um foco, um objetivo, né? Ele está permeado por um planejamento estratégico,
que dentro da área educacional a gente vai chamar então de projeto de educação à distância, que está dentro, né, de um outro, na educação formal, né, eu estou falando, de um outro plano chamado de PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Esse é o nome formal, então vocês com certeza vão encontrar no site da FATEC, né, isso é uma exigência legal, ou seja, do MEC, né, do Conselho Estadual, que as instituições tenham, então, um planejamento, né, para os seus, sei lá, pelo menos os próximos 5 anos, de como desenvolver, né, as suas atividades, quais são os focos, etc. Então, se vocês entrarem no site da FATEC, por exemplo, FATEC-TU, vocês vão encontrar lá um documento chamado de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. E, eventualmente, se a instituição tem, né, um foco na educação à distância, ele vai ter ali dentro desse documento o projeto de educação à distância, tá joia? Então, esses documentos são complementares e um, né, está ligado ao outro, e entendo isso no ambiente corporativo como o planejamento estratégico, e dentro do planejamento estratégico, certamente você tem lá um projeto de treinamento institucional ou algo relacionado, tá? Então, essas são as correlações. Muito bem. E aí, né, para cada treinamento, para cada curso que você vai desenvolver, geralmente é aconselhável, né, que você faça um projeto pedagógico daquele curso, né? Ou seja, você desenvolva ali uma série de requisitos que vai dar, né, ou seja, os objetivos daquilo lá, qual é o público-alvo que você quer atingir, quais são, né, os materiais e principalmente os métodos que você vai utilizar para tais, a infraestrutura necessária, o corpo docente necessário, né, o corpo auxiliar necessário e tantas outras questões, né, e principalmente, né, aí é o foco central, a linha, né, de aprendizagem, ou seja, você vai ter sei lá, o conteúdo tal, depois o conteúdo tal, depois o conteúdo tal, depois o conteúdo tal, numa linha, né, de construção que uma coisa vai agregando outra, tá joia? Então, o projeto pedagógico, basicamente, numa instituição formal, né, numa faculdade, como a FATEC, né, você também pode acessar, né, o projeto pedagógico do curso de vocês. Vocês vão ver lá muitos elementos, principalmente, né, a contextualização, ou seja, a inserção da instituição dentro de uma determinada comunidade específica, ou seja, Itu e região, né, ou seja, uma determinada região. Essa região possivelmente tem características, e essas características devem ser então levantadas, identificadas, para daí sim você começar a pensar, né, em um ou outro curso. Então, a justificativa para a montagem de um curso, ela é extraída deste contexto. Então, não é sugerido assim ao acaso, né? Existe todo um planejamento. E todo esse planejamento está contido dentro do projeto pedagógico de curso. Vocês podem também acessar ali no site da FATEC o projeto pedagógico, por exemplo, do curso de vocês. Tá joia? Então, é só para vocês entenderem que isso também pode ir para o ambiente empresarial. Vocês podem chamar como, por exemplo, um projeto, né, de curso, e vocês podem utilizar aí as ferramentas, por exemplo, de desenvolvimento de um projeto também, né, não tem problema nenhum. Projeto formal aí que vocês aprenderam, né, PMBOK, nesses termos, tá? Então, a mesma estrutura você pode, então, trabalhar. Se você não tem este formalismo, né, da parte educacional, tá bom? E aí vem a infraestrutura, né, o planejamento da infraestrutura. Você já disse, né, no projeto de educação à distância o que você tem. Você efetivamente
também falou no projeto pedagógico do curso o que você precisa. Então, essa vai ser a junção das duas coisas, o que você tem com o que você precisa. E aí que você vai ter essa noção de que o que você tem é necessário ou que efetivamente você tem, então, que adquirir, planejar, comprar, montar, instalar coisas a mais, né? Então, essa basicamente é a junção. Então, veja esse tripé entre projeto pedagógico, né? Entre projeto de educação à distância, entre planejamento de infraestrutura, você vai ter, então, essa base onde vão ser construídos os cursos. E se você olhar para o mundo empresarial, você vai ter também o tripé entre planejamento estratégico, né, planejamento tático, né, que é o projeto de curso, e efetivamente dentro do planejamento estratégico você tem ali um projeto ou um planejamento da infraestrutura, tá bom? Ou um plano, né, de infraestrutura dentro da sua organização, tá bom? Tudo bem, pessoal? Entendido aí a ideia e essa relação entre o ambiente empresarial? Tudo bem até aí? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, né, depois que vocês selecionaram, então, o curso, né, fizeram o planejamento da infraestrutura, obrigado, Natasha, fizeram o planejamento da estrutura, né, aí vocês vão partir, então, para a ação, que é a seleção, né, basicamente, de quem vai ser o autor desse curso, né, ou os autores, né, vão ter que fazer a capacitação, né, desses autores, né, ou seja, o treinamento, né, se eventualmente for necessário. Isso a gente está falando de um projeto razoável, né, de um tamanho, pelo menos de médio a grande porte. Se você tem um pequeno projeto, geralmente é uma pessoa que você vai, então, efetivamente alocar isso. Geralmente, numa microempresa é você mesmo, né? Eu mesmo, né? Quem vai desenvolver este projeto. Então, e aí você tem que também fazer a mesma coisa, ou seja, o pensar, né, grande e atuar localmente. Ou seja, quais são as suas habilidades e competências nessa área? Você precisa, né, de novas habilidades, novas competências, e aí então você, se é você mesmo, né, que está fazendo esse desenvolvimento, então você vai ver se você precisa de um treinamento específico, né, de uma capacitação, de um aperfeiçoamento naquela área específica. E aí, em si, né, uma vez realizado isso, ou seja, uma vez capacitado, aí você então vai começar a montagem deste conteúdo. E a montagem, dependendo do tamanho da sua empresa ou da sua instituição de ensino, possivelmente você tenha que montar ali uma equipe que a gente chama de equipe multidisciplinar. A gente vai ver, né, que essa equipe geralmente é formada aí por várias especialidades, né, ou vários especialistas, isso numa grande instituição. Numa pequena instituição, você vai ter que fazer todos esses papéis, né? Você vai ter que fazer o papel de designer instrucional, você vai ter que fazer o papel de web designer, ou então contratar, né, uma empresa, um prestador de serviço, que vai, né, então, tapar os buracos ali, vamos falar assim, necessários para que você construa, né, os seus materiais. Revisores, né? Então, se você não tem dinheiro, se você não tem ainda recursos para tal, você mesmo vai ter que ficar a cargo da revisão ortográfica, por exemplo, do material. Então, é essencial, depois que você prepara o seu material, você fazer, né, essas finalizações, principalmente a revisão gramatical. Publicar algo com erros gramaticais é o ó do borogodó, né? Ou seja, eu nem sei o que significa isso, né? Mas é muito ruim, tá bom? Muito bem. E aí, a avaliação dos materiais. E aí, né, com essa equipe, né,
você começa então a fazer a gestão do desenvolvimento do material. Pessoal, o desenvolvimento de um material didático, dependendo do tamanho, dependendo da especificidade, dependendo do público-alvo, ele pode demorar aí de meses a anos, né, para ser desenvolvidos. Então, vocês têm que ter essa noção, porque não é uma coisa fácil, principalmente quando a gente envolve, né, um conteúdo, né, um conteúdo, vamos falar assim, grande, né? Só para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento do curso de gestão empresarial, né, da FATEC, que foi realizado, começamos a realizar em 2009 e terminamos em 2013. Pessoal, são 4 anos desenvolvendo o material didático e efetivamente fazendo todos os requisitos lá que o MEC exigia, né? Pelo menos na época. Então, nós tivemos aí um desenvolvimento de quase 4 anos do começo até a aprovação pelo MEC e aí efetivamente o lançamento dos primeiros cursos. Eu estava à frente desse projeto lá no Centro Paula Souza e foi bem desgastante, bem envolvente. Tanto é que, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente começou a publicar o curso, né, ou seja, lançamos o curso, a gente viu que coisas, né, que nós desenvolvemos lá em 2019, 2010, já estavam um pouco defasadas. Nós tivemos que fazer uma adequação do material didático, né, quando do lançamento do curso, só para vocês terem uma ideia. Então, e outra coisa, né, vejam que este desenvolvimento, ele está aqui colocado, né, numa espécie de tripé, mas em movimento. Então, essas setinhas aqui, ó, mais ou menos dizem, né, que existe um movimento aqui, né? Então, este movimento, ele é constante, ou seja, depois que vocês desenvolveram um determinado conteúdo, dependendo, logicamente, desse conteúdo, ele, né, na linha do tempo, ele deve sofrer ali atualizações, né? Ou seja, ele deve, por exemplo, você está aí trabalhando um aspecto legal, ou seja, a atualização desses aspectos legais, ela deve ocorrer. Você está trabalhando, por exemplo, aspectos aí que envolvam, sei lá, leis ou então índices governamentais, isso aí muda a toda hora. Então, você também tem que ficar de olho e fazer essas alterações. E até mesmo, né, uma adequação de layout. Uma coisa que foi desenvolvida, por exemplo, em 2010, em 2020, ou 2015, ou 2020, ela muda ou mudou completamente. As tecnologias, né, mudaram. Por exemplo, só para citar um exemplo, tá? Em 2010, a gente desenvolvia objetos de aprendizagem em Flash. Hoje, a maioria dos navegadores não aceita mais recursos em Flash, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que também existe uma atualização tecnológica inerente ao processo. Antigamente, nós utilizávamos o HTML, hoje é HTML5, o HTML5 já faz às vezes, por exemplo, de um Flash e assim por diante, né? Então, vejam que a gente tem que também atualizar sobre todos os aspectos esse conteúdo. E por fim, né, como é que eu faço isso? Né? Pela constante avaliação dos materiais didáticos, né? Então a gente tem que fazer também, né, esta avaliação constante e ver o feedback, principalmente dos estudantes, ver como que está a aceitação desses estudantes perante esse material. E isso a gente está falando não só em uma instituição de ensino, numa empresa também. Você vai lançar, por exemplo, um curso para os seus colaboradores, ou então para a sua rede de fornecedores, você deve, né, ter, né, para e passo, né, esta adequação, né, este feedback constante, né? Então, é aí que está, então, esse fluxo, né,
constante aqui do processo também de montagem e atualização constante. Até aqui, tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia de todo esse processo? A gente vai agora detalhar um pouquinho. Oi, desculpe, Glaucio. Não, sim, entendi sim. Joinha, obrigado pelo feedback, Glaucio. Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho só do projeto de educação à distância e o projeto pedagógico de curso, a gente já detalhou, nós já falamos isso, né? Então, eu queria só trazer aqui, né, este processo novamente e falar, né, das relações. Então, o PED, né, ele está muito, né, relacionado ao planejamento estratégico, né? Então, se a gente pudesse nomear aqui, né? Então, este aqui seria o planejamento estratégico, né, de uma organização, PE, e aqui, né, o PPC seria, sei lá, o plano de treinamento, o planejamento de treinamento da instituição, né, o PTI, sei lá, se houver isso, né, plano ou planejamento de treinamento institucional, tá? E aí tem uma relação muito grande, né, com o PE, geralmente o PED, né, é o PTI dentro aqui, e aqui dentro do PTI você tem lá os vários treinamentos, né? Então você tem lá o treinamento 1, treinamento 2, treinamento 3, e aí o como você vai elaborar cada um desses treinamentos é efetivamente o que o PPC diz dentro de uma instituição de ensino, tá joia? Então é o projeto, ou seja, como e como, quando, quem, o que vocês vão então desenvolver dentro do do treinamento, né, dentro do ambiente empresarial ou do curso como um todo, tá joia? Aqui só enfatizando, aqui vocês podem depois ver as descrições, né, com detalhe. É lógico que isso aqui é no ambiente educacional, tá? E aqui também o projeto Educação à Distância dentro do ambiente educacional. Dentro do ambiente empresarial, vocês têm que fazer, então, essas relações aqui. Sempre, sempre, sempre vejam que todos esses elementos aqui estão envolvidos aqui pelas definições institucionais. É fundamental, né, que vocês façam, né, ou pelo menos elaborem, ou pelo menos utilizem, né, esses processos dentro, né, ou utilizando esta visão institucional. A gente não pode sair dos objetivos, né? Senão a gente vai ser um vetor que vai somar forças, forças contrárias à força, ao vetor ou os vetores da instituição. Então, por exemplo, né, o que eu quero dizer com vetor aqui, né? Então, você tem aqui uma instituição, né, uma empresa, né? A empresa, né, geralmente, ela tem lá no seu planejamento uma determinada direção. Você tem até várias ações, né, mas sempre, né, sendo direcionada, né, para uma única direção, pelo menos uma direção muito semelhante, ok? Então, cada uma dessas flechinhas aqui, em matemática, a gente chama isso aqui de vetor, né? Então, o vetor, né, os vetores, ou o vetor master aqui, ela tem uma determinada direção. Se você faz um treinamento, um curso, alguma coisa que vai contrário a esse vetor, por exemplo, ó, você vai nessa outra direção aqui, ou seja, não agrega nada à visão institucional, o que acontece? O que eu estou falando aqui? Então, este seu curso, né, tem um vetor contrário à direção institucional. Ou seja, ao invés de somar força, então o que acontece aqui? Eu tenho aqui uma força 1, né, força 1, força 2, força 3, né, força N, né? Essa somatória aqui, ou seja, se elas estão numa mesma direção, o que eu faço? Eu somo essas forças aqui. Agora, se essa força está numa direção contrária,
o que vai acontecer? Eu vou subtrair, ou seja, o resultante, né, dessas forças aqui, menos essa, é que vão dar uma direção, uma intensidade para que a empresa percorra o seu caminho, o seu planejamento, né? Principalmente planejamento estratégico. Então, o que vocês já podem com certeza ter deduzido? Que se eu faço algo que vai contra as minhas forças aqui institucionais, o que vai acontecer? Isso aqui, ao invés de agregar valor, está tirando valor da do meu planejamento, da minha instituição, tá? Então, eu tenho que ter sempre isso em mente. Ou seja, eu estou aqui planejando um treinamento. Este treinamento, ele vai agregar valor ao meu negócio, ele vai agregar algo de útil, né, para que eu atinja os meus objetivos. Então, é essa relação. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma disciplina, né, de ambientes virtuais de aprendizagem tem muita relação com a parte estratégica da organização, com a parte de treinamento, com a parte de pensar o negócio, é isso que a gente quer dizer, né? Vejam só, fazer uma ação, isso envolve qualquer área, tá? Envolver uma ação, um projeto, né, dentro de uma determinada área, você tem que estar muito, mas muito ciente disso, né? Ou seja, do qual é a visão institucional para você não retirar a força da direção institucional, tá bom? Então é isso que eu queria passar. Então vocês com certeza já viram isso em projetos, né? Gestão de projetos, isso é a primeira coisa, né, que se vê, porque quando você faz lá o seu TAP, né, que é como que é mesmo a tradução do TAP? Termo de abertura de projeto, não é isso? O termo de abertura de projeto, você vai efetivamente colocá-lo, né, para uma direção, né, ou seja, alguém grande lá da empresa fazer a aprovação, né? E para aprová-lo, né, este TAP tem que estar, então, de acordo com o planejamento estratégico. Isso é fundamental. E aqui, né, o que nós estamos fazendo, o treinamento em si, ele pode ser, então, entendido como um projeto, né, que você vai, então, gerir ao longo de um determinado ΔT aí. Tá joia? Tudo bem, pessoal, até aqui? Entender aí essas relações, isso é muito importante. Então, as coisas não estão desagregadas, né? As coisas estão, muito pelo contrário, estão muito interligadas, né? É como no xadrez, né? Quando você faz um movimento, né, as implicações são muito grandes e muito relacionadas, né? Ou seja, mover um peão, né, para uma determinada casa pode, né, em 5 ou 6 lances, ocasionar, né, basicamente um checkmate aí, né? Então, é só para que vocês entendam, né, essa relação e por que a gente relaciona muito, né, a visão de xadrez com planejamento estratégico. Então, é basicamente isso, né, que as implicações de um movimento, né, que efetivamente colabora ou não com essas forças institucionais. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Estou falando muita bobagem aqui, vocês não estão entendendo? Tranquilinho. Tranquilinho? Beleza. Hoje você está de... como é que é? Porta-voz aí da turma, Gláucia. Você vê, né, professor? Justo eu. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Planejamento dos materiais didáticos. Bom, depois que você fez tudo isso, né, desenvolveu ali, você vai então para o planejamento do material didático. E aí você tem que começar a perguntar coisas assim, né? Qual é a ementa? O que é ementa? Ementa é todos os elementos, né, que eu vou, efetivamente, todos os assuntos, né, que eu vou trabalhar naquele determinado curso que eu estou preparando, naquele determinado treinamento, né? Quais são os objetivos do curso, da disciplina? Entendam como vocês
querem aqui, né, do módulo, né? Então, quais são os objetivos? O que é isso, né? As pessoas vão entrar neste curso, né, tendo ali algumas características, algumas atitudes, algumas habilidades, algumas competências. Ao final desse curso, né, eles devem sair diferentes, né? Se eles saírem iguais, o seu curso não serviu para nada, tá ok? Então, você tem, né, que pensar em termos de habilidade, competência, conhecimento, ou seja, o que você vai agregar ao longo desse curso para aquela pessoa que eventualmente escolheu fazê-lo, tá? Então, isso basicamente são os objetivos da disciplina. Quais são, né, e como que você vai efetivamente fazer isso? Qual é a carga horária dessa disciplina, desse curso, desse treinamento? Ele vai ter o quê? 1 hora, 2 horas, 10 horas, 100 horas, ou seja, como que você vai efetivamente desenvolver isso, né? Ou seja, e para tanto, né, você tem que pensar no seu público-alvo e qual é o tempo que ele tem. Vejam que um determinado conteúdo, né, ele pode ser dado em 1, 2, 10, 50, 1000 horas, né? Vai depender do quê? Da profundidade, né, com que você queira chegar, né? Ou seja, qual é a profundidade que você quer chegar naquele determinado conteúdo. Uma visão geral, em 5 minutos a gente pode passar para ele, né? Uma visão um pouco mais aprofundada, 1 hora, né? Ah, não, mas ele tem que praticar, fazer isso, fazer aquilo, então aí vai precisar, sei lá, 30 horas, 40 horas, ou seja, como que é isso? Então isso tem muito a ver com os objetivos. Então a carga horária, né, ela tem uma relação muito intrínseca com os objetivos e a ementa. A ementa aqui, então, são os assuntos, tá? Assuntos que eu vou trabalhar. Assuntos. Eita, letrinha de primário, né? Acho que quando eu estava no primário eu tinha letra melhor do que essa. Assuntos, né, os objetivos e a carga horária, tá? Então, essas têm uma relação muito intrínseca entre si e tem a ver com o que efetivamente você quer, então, formar neste seu futuro estudante aí, seu futuro aluno, né? Tá bom? Ou quem vai receber o treinamento. Em quantas unidades de estudo? Então, isso tudo, né? Aí, uma vez definido, aí você vai, então, fazer o quê? Como é que você vai organizar isso, né? Em módulos, em elementos ali, em unidades, em disciplinas, em cursos, em treinamento. Então, tem lá o treinamento 1, o 2, o 3 e o 4, né? Então, para você fazer o 2, você tem que fazer o 1, né? E isso tudo lá dentro desse curso tem lá os vários módulos, né? E a mesma coisa, né? Você tem uma linearidade ali dentro e assim por diante. Então, é você que vai ter que decidir, dependendo aí efetivamente da área que vocês então venham a escolher. Qual a origem dos conteúdos dessa disciplina, né? Aonde que eu vou então coletar dados, né? Eu vou, por exemplo, fornecer um livro, né, para essa pessoa ler, né? Pensa o seguinte, né? A geração X, Y, Z, etc., né? Não gosta muito de ler, né? Gosta mais de vídeo. Então, como é que você vai trabalhar? Então, tudo tem a ver com o seu público-alvo, tá? Então, tudo isso, né, vai implicar, então, no planejamento. E aí, geralmente, né, a grande maioria dos cursos, né, ou você tem um livro-texto, né, que você vai adotar, ou efetivamente você vai ter que construir aí, basicamente, o que a gente chama de apostila, né, que é basicamente um conteúdo que ele vai poder, então, seguir, tá? Esta apostila, né, geralmente tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Então, tem uma introdução, tem lá uma unidade, várias unidades de aprendizagem, que é o texto propriamente dito, e eu tenho lá a conclusão. É exatamente igual o PI, exatamente igual qualquer modelo aí de, sei lá, científico aí que a gente construa, o PI, ou então um projeto de final de curso, sei lá, né? Então vejo que tem também uma folha, né? Uma capa, desculpe, uma folha de rosto, uma página de créditos. Então, todos esses elementos aqui, geralmente, né, numa
num desenvolvimento aí mais profissional, todos esses elementos aqui devem constar. Devem também constar lá aí a separação, geralmente as unidades de aprendizagem são capítulos, né? Você vai ter o capítulo 1, capítulo 2, a unidade de aprendizagem 1, 2, 3, como vocês estão recebendo, né? Nessa disciplina aqui, vocês estão recebendo lá um capítulo por aula, né? Então tem lá cada unidade de aprendizagem, tá bom? E aqui as palavras finais, referências, etc., vão lá na conclusão. O que a gente geralmente faz, né? Existem alguns números mágicos na educação à distância que alguém inventou e deu certo, e a gente só faz a reprodução, né? A gente continua fazendo a mesma coisa, está dando certo. Então, eventualmente, né, se uma disciplina, né, um curso, um treinamento que vocês vão fazer, tem lá em torno de 40 horas, então, geralmente, este material didático aqui deve ter por volta de 120 páginas, aproximadamente, tá? Ah, professor, então, quer dizer, então, se tiver 20 horas, vai ter, então, em torno de 60 páginas? É, mais ou menos essa a ideia. Se, então, tiver em torno de, sei lá, 10 horas o meu treinamento, eu vou ter algo em torno de 30 páginas, é isso? Né? Mais ou menos, entendeu? Então, é mais ou menos essa relação, né, de páginas. Então, para cada uma das páginas, ou melhor, para cada uma das horas, né, de treinamento, a gente espera encontrar entre 4 a 5 páginas, tá joia? E aí, logicamente, você tem que fazer essa, vamos falar assim, essa mensuração, se efetivamente você está seguindo e está conseguindo transmitir aquela mensagem, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, para cada hora de treinamento, né, você ter pelo menos aí de 3 a 5 páginas de material para o seu estudante, seu aluno, seu cliente, né, ou seu colaborador seguir, tá bom? Então, essa é a primeira... E aí você tem, então, materiais de apoio, que às vezes passam a ser materiais quase que os mais importantes, como, por exemplo, o vídeo, né? Os vídeos são muito importantes hoje em dia, principalmente na condução, na orientação, na demonstração de determinadas ações, determinadas atividades. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem também alguns números mágicos, né, como, por exemplo, para cada 2 horas de um treinamento convencional, né, então, se você for, né, dar um treinamento convencional, então, quantas horas você vai gastar nesse treinamento? Ah, eu vou gastar 2 horas de treinamento. Então, essas 2 horas, se você for transmitir isso em vídeo, né, e tiver, logicamente, materiais, né, complementares, você vai ter que tentar falar essas 2 horas em algo em torno de 5 a 7 minutos, tá? Então, é muito, muito trabalhoso, tá? Esses 5 a 7 minutos, né? Eu me lembro que quando a gente estava produzindo, né, lá na TV Cultura, esses 5 a 7 minutos se transformava aí em horas tranquilamente, tá? Então tem toda uma construção, né, de roteirização antes. Isso eu estou falando de um material profissional, tá, pessoal? Então, para vocês desenvolverem esse material, tem que ter toda uma roteirização, né? Ou seja, você saber exatamente o que colocar, como colocar, em que momento colocar, o que mostrar em paralelo. Algumas ilustrações, às vezes, né, devem ser utilizadas. Isso tudo, depois, né, fazer essa edição de vídeo não é algo fácil, né? Também é um pouco mais complicado. Então, esses números geralmente se comportam dessa forma. Então, um treinamento de 8 horas, você tem que pensar em um vídeo ou vários vídeos aí de 5 a 7 minutos, pelo menos aí incorporando 20 minutos no seu total, de 20 a 30 minutos no seu total, 20 a 28 minutos, né?
que é de 5 a 7 minutos, então isso se transforma entre 20 a 28 minutos, tá bom? Então esses basicamente são os números, né, que geralmente as empresas de treinamento, as instituições de ensino, elas trabalham, tá? E isso tem muito a ver, né, também com a ideia de retenção do estudante, né, naquele determinado vídeo. Se você faz vídeos muito longos, né, as pessoas efetivamente não têm uma paciência, né, muito grande para ficar. Então, dependendo do seu público-alvo, e eu estou falando assim, um público-alvo bem abrangente. Vocês, por exemplo, são, não a exceção à regra, né, mas vejam, né, vocês estão aqui e efetivamente a gente pode fazer vídeos assim um pouco maiores, porque vocês já têm uma capacidade, né, intelectual e efetivamente de acompanhamento muito maior. Mas para cursos, né, que são mais abrangentes, a gente tem que tentar envolver, né, uma gama maior de pessoas que tem aí variância ou uma variedade muito grande de, sei lá, de capacidade de percepção, de absorção de conteúdo. Então, esses números aqui de 5 a 7 minutos são números, né, que eventualmente a pessoa não consegue ou não perde, né, o foco com muita facilidade. Se você está num ritmo adequado, não dá também para você fazer um vídeo de 5 minutos falando: oi, pessoal, tudo bem? Agora nós... Aí, né, para com isso, né? Então você tem que ter um ritmo também para conduzir, né, os seus estudantes, né, num determinada linha de pensamento e efetivamente trabalhando aí muitos recursos sensoriais para que ele se mantenha atraído e vá até o final, pelo menos em 5 a 7 minutos, tá joia? Então, essa tem a ver com atratividade e é por isso, né, que a maioria dos cursos, às vezes, não consegue fazer com que esse estudante chegue ao seu final, em virtude dessa deficiência, né, principalmente no envolvimento, na atratividade, né, de pensar o que efetivamente e como que eles estão desenvolvendo essa linha de raciocínio. Tá joia? Então, basicamente, essa seria. E aí, junto com isso, tem lá as ilustrações, os GIFs, as simulações. A gente vai ver na próxima aula, né, que a gente não pode sair por aí, né, pegando ilustrações, né, vídeos e colocando no nosso curso. Não é assim, não. Atrás, né, de imagens, atrás de ilustrações, atrás de vídeos, tem um negocinho chamado de direito autoral. E o direito autoral que nós vamos ver na próxima aula, né, para vocês verem como é complicado e também, né, muito perigoso, né? Por exemplo, o lançamento de vídeos ou lançamento de cursos fazendo uso, né, de materiais que não são abertos, né? Não são livres de direitos autorais. Então, a gente vai ver basicamente isso, e é por isso que nós temos que ter uma equipe, né, de ilustradores, né, equipe, ou pelo menos contratar pessoas que façam, né, para justamente a gente ter a autoria desse material, né, a gente ter incorporado no curso a autoria também dos materiais, para que a gente não fique, então, restrito a terceiros, tá bom? Tudo bem aqui, pessoal? Entenderam aqui pelo menos essa visão geral aqui do planejamento dos materiais didáticos, principalmente da apostila, do material de apoio, dos vídeos e depois das ilustrações? Tudo bem, professor. Eu estava até lembrando que tem uma colega minha que ela fala que no trabalho dela eles disponibilizam muitos cursos, mas não disponibiliza nenhum tempo para eles, então é para fazer depois do trabalho. Os cursos tendo o objetivo ali, tudo bem, né? Ou isso seria... Então, a maioria das empresas faz isso, ou seja, então o que ela está pensando, né? Primeiro, ela está promovendo, né, o desenvolvimento dos funcionários.
Então, eventualmente, né, elas então utilizam o tempo dele de sobra lá em casa para desenvolver. É muito controverso isso, Glaucio. Por quê? Já existem casos, existe jurisprudência, tá? Em que empresas, né, perderam, né, e tiveram que pagar, né, estes, vamos falar assim, momentos de treinamento, dependendo do treinamento. Vamos imaginar o seguinte, tá, Glaucio? Vamos imaginar que você trabalha numa área de contabilidade e saiu ali uma nova normativa, né? E os seus funcionários têm que saber essa normativa, tá bom? Então, isso, né, faz parte do seu trabalho. Então, se você, como empresa, disponibiliza, né, por exemplo, um treinamento para esse funcionário, eventualmente isso deve ser feito no horário de trabalho, porque tem uma relação muito intrínseca com o seu fazer, né, com a sua atividade fim. Agora, se tem a ver, por exemplo, com coisas informática, você trabalha numa área que não usa informática, né? Então você pode disponibilizar para o seu funcionário, né, se ele quiser, fazer um curso de informática. Então isso não caracteriza uma relação direta com a sua função fim. Então isso poderia então ser feito em horários livres, ou seja, que o funcionário não está dentro da empresa. Mas se tem uma relação muito intrínseca com a sua atividade fim, com aquela atividade que você realiza, então já existe jurisprudência em que a empresa que fez isso, ou seja, no horário fora do horário de trabalho, a empresa teve que pagar horas extras disso. Pois é, né, professor? Obrigada. Nada, mas então, ó, veja que vocês aí, como futuros gestores, né, têm que perceber essas nuances, né, principalmente, ó, é no treinamento, gente, a gente está promovendo o bem para outra pessoa, né, então não é bem assim, não. A gente não pode fazer o que vem na nossa cabeça, então tudo, né, tem regras, tem formas de fazer, então muito cuidado aí. Ana, então o treinamento tem que ser no horário de trabalho. É lógico que tomando esse cuidado, né? Então, se você está fazendo o treinamento, né, do seu funcionário para aquela atividade que ele exerce, sim, você está absolutamente correta, tem que ser realmente. Agora, se você disponibiliza um curso que não tem muito a ver, né, com a sua atividade fim, e você dá essa possibilidade para o funcionário fazer ou não fazer, ou seja, essa opção, aí sim pode ser no horário fora do horário de trabalho. Porque aí você está dando um plus, né, vamos falar assim, a mais para o seu funcionário, então isso só vai agregar valor ao seu funcionário, né? Basicamente isso. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo beleza. Maravilha. Então vamos continuar aqui. Então aqui algumas dicas aí, né, de possibilidades de introdução de atividades lá na aprendizagem online. Então, por exemplo, você poderia utilizar aí temas a serem debatidos em fóruns ou chats, né? A gente viu como criar um fórum já, a gente não viu como criar um chat, mas tem também lá um recurso, né? Acho que a gente viu sim, né? Vimos como criar um chat num horário específico, vimos sim. E aí sugere-se colocar os objetivos de cada discussão e o que se espera do estudante e do tutor. Então, quando vocês estiverem criando uma atividade como essa, é fundamental que vocês digam, né, para o seu estudante, né, e também, né, para aquele que vai eventualmente fazer a tutoria daquilo, se eventualmente vocês tiverem isso, né, o que você espera, como que você espera, ou seja, todo o processo. Questões abertas ou de autoavaliação a serem respondidas pelos estudantes também podem utilizar isso. Caso seja interessante, poderá haver, então, um feedback automático ou um feedback do tutor, né? Geralmente, as instituições, melhor, os cursos, né, vamos falar assim,
que queiram ter uma abrangência maior de estudantes, né, com o mínimo de custo possível, fazem então um feedback automático. Então você tem lá recursos, né? Se ele acertou, dá lá um joinha para ele, fala aí muito bem, é isso mesmo, né? E dá uma explicaçãozinha daquilo, agregando um pouquinho mais de valor. E se ele errou, fala para ele, ó, você pensou, não foi tão certo por causa disso, disso, aquilo. Então, esse feedback automático, né? A gente consegue colocar isso no Google, no Google não, desculpe, no Moodle e efetivamente na maioria das ferramentas aí de avaliação. Atividades práticas de resolução de problemas também, né? Deve-se prever a atividade e a resposta a ela, principalmente isso, né? Então você vai lá e fala o seguinte, olha, vamos agora fazer um bolo de frigideira, né? Você tem que fazer isso, assim, assim, você ensina todo o processo, né? Mas falta ali algum detalhe para que efetivamente, e aí você detalha isso no texto, né? Ó, toma cuidado com isso, com aquilo. Depois que ela monta, né, você pode, por exemplo, fazer um vídeo mostrando o passo a passo para que efetivamente ela, então, entenda, né, se efetivamente acertou ou errou naquele processo. Ou então, você pede para ela mandar lá um pedacinho do bolo, né, para você experimentar, para você ver se realmente ficou bom, né? Então, existem várias maneiras de a gente fazer isso. Num curso presencial é fácil de fazer isso, né? Ela faz lá o bolo, sei lá, experimenta, né? Como ficou. A mesma coisa para outras atividades e outras finalidades. Ou seja, então é lógico, né, que vocês devem entender aí que deve existir então essa adaptação dependendo do processo da atividade de resolução de problemas que vocês queiram então desenvolver. Atividades utilizando a ferramenta Wiki, né, para incentivar a participação colaborativa e ativa dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, vocês pedem lá para eles construírem, né, uma Wiki com os principais termos, né, que efetivamente eles estão tendo contato, explicando principalmente tais e tais e tais, né? Você pode então direcionar também o processo e vai acompanhando essa construção. Mas veja, né, tudo isso, né, envolve atividades extras, principalmente da sua parte. Se a gente está trabalhando com 10 estudantes, né, essas atividades extras, né, vão ter um determinado peso. A gente está trabalhando com 1.000, 1 milhão, vão ter outras, né? Então, vejam bem, né, como é que vocês querem planejar isso para efetivamente vocês terem uma capacidade, né, de atendimento, né, às necessidades dos estudantes de forma adequada. Se vocês planejam, por exemplo, um debate no fórum, mas vocês não fazem as intervenções em tempo, né, ou seja, a gente deve, praxe, né, quando a gente lança um fórum, a cada resposta, né, você deve fazer entre 0, né, ou seja, 1 e 12 horas, ou entre 1 e 24 horas, você não pode deixar aquela pergunta ou aquela interação lá solta. Então, vejam se vocês vão ter fôlego, né, para fazer isso, né, tendo aí uma quantidade de estudantes um pouco maior, né? Então, isso tudo deve ser planejado, principalmente nas atividades que vocês vão, então, desenvolver. Compartilhamento aí de trajetória de estudo, blogs, etc., indicações de consulta e filmes, indicações de animação e simulação. Vejam que simulações, né, não são fáceis não são fáceis de fazer e não são baratas de se comprar, né? E utilizar simulações de outros, de terceiros, você tem que ver se elas estão abertas para a sua utilização. Então, é todo, né, um cuidado que deve ser feito neste planejamento. E estudos de caso e situação-problema. Também verificar aí se, eventualmente, um estudo de caso ele está aberto para ser utilizado por terceiros, né? Às vezes tem lá um estudo de caso na internet, muito bonito, tá lá, mas você não pode utilizar, né? Então, muita atenção nisso, tá? E, por fim, né, as avaliações dos materiais didáticos. Então, por exemplo, você pega lá um livro-texto, né? Você tem, então, uma certa, sei lá, estratégia aí para fazer a avaliação.
Então, você tem que ver a abrangência do conteúdo, você tem que ver o material utilizado, você tem que ver se eles estão livres de erros ou viés, né? Se ele está construído numa linguagem, geralmente é utilizada a linguagem dialógica. Entendo linguagem dialógica, né? Que é aquela linguagem onde você dialoga com o seu leitor. Então, sabe aquela ideia, né? Oi, é você agora que chegou aqui, né? Que tal agora aprender um pouco mais sobre... Então, é como se você estivesse dialogando. Quando você lê, né, o texto, é como se o livro estivesse dialogando com você, né? Então, isso é a linguagem dialógica, né? Exemplos, né? Se efetivamente estão em números adequados, né? Se estão nos locais adequados, a qualidade gráfica e os materiais complementares a esse texto, se existe, se estão... É a mesma coisa, né, com o vídeo, né? Se estão lá, ou seja, basicamente os mesmos pontos, além de casos e as resoluções dos problemas que estão sendo propostos nos vídeos. E assim por diante, né? Todos os materiais, então, vão seguir um roteiro, né, de avaliação. E tudo isso, né, deve ser, então, envolvido, principalmente o treinamento, né, dos professores, tutores, né, com a visão institucional, ou seja, aquela visão, se eu estou numa empresa do planejamento estratégico, se eu estou numa instituição de ensino, do PDI da instituição. Então, tudo isso, né, deve envolver essa visão institucional para que, efetivamente, o professor, né, o tutor, ou, sei lá, o colaborador que vai, então, desenvolver esse treinamento, ele esteja par e passo, né, com essa visão institucional. Muito bem. Dúvidas até aqui, pessoal? Não, tá tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? Então, posso fazer uma prova agora que tá tudo bem? Ah, professor, vai, né? Não, aí você tem que falar assim, professor, não é bem assim. Isso aí não estava planejado no seus objetivos educacionais, né, de fazer uma prova neste momento, então ela não está adequada neste momento, né? Então, olha só, tá vendo? Vocês têm que utilizar, né, essas nuances aí da área para também sair de algumas enrascadas. Verdade. Vamos lá. Agora, então, vamos ver a parte... esqueci de falar, a equipe multidisciplinar. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante, né, para se ter, então, este complemento, né, de visões. Então, entendam aqui, eu gosto muito dessa imagem aqui de baixo, olha só, né? Você tem aqui várias pessoas, né, numa determinada equipe, cada um tem a sua peça, né, que vai complementar a montagem do quebra-cabeça como um todo. Então, cada uma tem uma visão de mundo, de técnica, que vai, então, complementar, né, efetivamente os materiais que vão ser desenvolvidos. Então, olha lá, o web designer, o design gráfico, o design instrucional, os ilustradores, o cartunista, a pedagoga, os revisores e tantos outros elementos aqui, ou personagens, vão fazer parte dessa equipe multidisciplinar e vão estar, então, envolvidos. Aqui entra também os diretores, né? Entram aqui os gerentes, os colaboradores, e aí vai, né? Professores, tutores numa instituição de ensino, né? Os coordenadores pedagógicos e assim vai. Todos, né, esses elementos aqui, eles vão, então, colaborar, né, com a sua visão para a complementação e a maior abrangência do material didático, ou dos materiais didáticos, os materiais que vão ser desenvolvidos para o curso, tá? Então, é fundamental e isso, né, é bom para qualquer área, né, qualquer intervenção que vocês fazem, não só em treinamento, tá? Qualquer área, você tem uma maior abrangência, né, uma maior efetividade quando você envolve, né, diferentes visões.
Vejam, por exemplo, casos aí como a 3M, em empresas multinacionais, elas efetivamente trabalham exatamente esta característica, né, de envolver equipes multidisciplinares disciplinares para a resolução de problemas mais complexos, né? Então, é isso. Beleza? O Design Thinking, por exemplo, ela trabalha mais ou menos dessa forma, né? Você envolve uma equipe multidisciplinar para buscar, né, uma resolução de um problema. Beleza?